안녕하세요, 여러분. Tudo bem com vocês? Aileen-입니다. Hoje eu trouxe um vídeo com frases que uma aluna me enviou com dúvidas, né? Ela estava com dúvidas em vocabulário e principalmente em gramática, na formação dessas frases por causa da gramática. Então, eu acho que seria uma boa tentar explicar, não somente para ela, né? Mas compartilhar isso com outros alunos, porque eu acho que pode ser muito válido. Desculpa a forma meio simples aqui, né? Mas aqui acho que vai ser melhor para conseguir explicar. Digitando, né? Isso aqui é o Word mesmo. Então, assim, essas frases já são do nível básico, né? Nível 1, considerando o TOPIK, né? A prova de proficiência. É básico, mas já exige um pequeno conhecimento de verbos, né? Conjugação de verbos, vocabulário básico e, como fala? Partículas, né? Gramática também, claro, né? De uma forma geral. Então, vamos ver, né? Assistam e vejam se está no nível de vocês, mas de qualquer forma é interessante para vocês verem o que está à frente de vocês, né? O que está te esperando na gramática para estudar coreano. Ok? Então, são essas 5 frases. Eu vou explicar uma por uma. Né? Aqui na linha de baixo, na página de baixo, tem as dúvidas dela, né? Assim, a marcação. Então, as partes que estão em negrito são as partes que ela ficou mais em dúvida. Então, vamos lá, tá? Eu vou digitar aqui, tá? Vocabulário e explicação. Então, a primeira frase é 다른 사람 앞에서 말하는 것이 어렵고 부끄러워서. 부끄러워요. 부끄러워서. Então, 다른 saram seria... saram é pessoa, né? Então, 다른 saram seria outras pessoas, tá? Literalmente seriam pessoas diferentes, tá? Esse 다른 pode ser tanto outras quanto diferente. Algo que é diferente. Então, 다른 saram, diferente pessoas, né? Pessoas diferentes ou pessoas outras, que são outras, tá? Esse up seria frente, tá? Então, frente. E o 에서 seria o em, tá? Então, em frente. Em frente o quê? Dessas pessoas que são diferentes, né? São outras pessoas. Na frente das outras pessoas, seria isso, né? 말하는 것이, tá? Aqui a gente vai ter que dar uma quebrada. Esse vem de 말하다. Deixa eu escrever aqui. 말하다, tá? Que é falar, tá? Quando você fala, né? Blá, blá. Isso, não é só o dizer algumas coisas, né? Falar, dizer. Então, 말하다. Aí esse 말하는 것, né? 는 것. Esse 는 것 seria o ato de. O ato de fazer isso que é falar, né? O ato de 말하다. Tá bom? Então, é assim que a gente vai juntar. 는 것. Tá bom? Opa. Então, o ato de... É quando a gente tá fazendo o verbo virar um substantivo, né? O ato de falar, o falar em si, né? E esse i seria a partícula de sujeito, né? O falar, né? Esse got, né? É coisa, tá? Então, é interessante que isso aqui é coisa. E aí, quando a gente fala a coisa de falar, né? O falar em si, ele, né? Por causa do i, que é a partícula do sujeito, o que é? É 어렵고, tá? Esse 어렵고 vem de 어렵다, que é ser difícil, né? É difícil, complicado. Esse co tá juntando dois substantivos, né? Dois adjetivos nesse caso, né? 어렵다. E aí eu quero juntar com esse 부끄럽다. 부끄러워요 vem de 부끄럽다, tá? Que é um outro... Deixa eu diminuir aqui. É um outro adjetivo que 부끄럽다. E aí quando a gente conjuga fica 부끄러워요, tá? Que é estar envergonhado, né? Estar ou ser, né? Pode ser envergonhado ou sem graça ou todo estar sem graça, ficar sem graça. Eu fico sem graça, eu estou, né? Então é uma situação embaraçosa, é algo que é embaraçoso, né? Então o que é embaraçoso e difícil? É este ato de falar, o quê? Na frente das outras pessoas, na frente das pessoas
né, que ela não conhece, que a pessoa não conhece. Ok? Então é isso que a gente está dizendo aqui. E esse ko aqui é importante, né? Esse ko, ele vai juntar com verbos e adjetivos, tá? Aí junta com esse ko para juntar dois, tá? No caso, 어렵다, que é ser difícil, mais 부끄럽다, né? Então, 어렵고 mais 부끄러워요, ou seja, é difícil e embaraçoso, tá? Então, esse é o sentido da frase, né? Falar na frente das pessoas é difícil e embaraçoso, né? Eu fico envergonhado, eu fico sem graça, tá? Então, essa ideia. Pode ser tanto uma situação que é embaraçosa, quanto eu ser envergonhada, tá? Então, essa é a primeira frase. Tá, não, era isso. Aí, a próxima é aqui, ó. 이야기를 거의 안 하고 모르는 사람이 많이 있는 곳도 안 좋아해요. Tá? Aqui, novamente, as partes em negrito são o que a aluna ficou em dúvida, tá? Então, iagi é conversa, né? Pode ser uma história também, mas no caso aqui é uma conversa. 이야기를, aí a gente vai ter que pular essa parte do 거의 안, tá? 이야기를 하다, tá? Essa seria a parte 이야기를 하다, ou só 이야기하다, que é conversar, tá? Conversar. Então, já vou deixar aqui pra... Então, 이야기를 하다 é conversar. E esse ko, o que é o ko? É esse aqui, tá? É o e. É o e juntando dois adjetivos ou verbos. No caso aqui, são dois verbos, tá? Que é conversar e 모르는 사람. Vou explicar daqui a pouquinho, tá? Então, aqui, 이야기를 하다. Só que antes disso tem 안 하다. Esse 안 é a negação, né? É para dizer não, tipo, não verbo ou adjetivo. Eu tô falando assim, não é alguma coisa, ou não, eu não converso, tá? Isso que a pessoa quer dizer. 이야기를 안 하다. Não conversar, tá? O an vai vir antes do verbo, que no caso é o 하다. 이야기를 하다 seria o verbo, mas 이야기 é um substantivo que só tá junto com o verbo 하다. O 하다 que é o verbo em si mesmo, tá? 이야기를 하다, conversar. Então, 이야기를 안 하다, não conversar. Só que tem esse 거의 seria quase, né? Ou seja, eu quase não converso, tá? Quase. 거의 안 하다. Quase não faço alguma coisa. No caso, 이야기. 이야기를 거의 안 하고. Ou seja, eu quase não converso. E, tá? Ko é o e, para juntar com outro verbo, ou substantivo, ou adjetivo. E o que mais? 모르는 사람. 모르는 사람, tá? 사람 é pessoa, você já conhece, né? Só que tipo de pessoa é esse? É um 모르는. Será que esse 는 é aquele do 저는? Não, tá? Esse 는 é muito parecido com esse aqui. Quer dizer, é o mesmo, na verdade, né? Esse do 는 것, tá? Eu não expliquei exatamente o que é esse 는, tá? Eu falei 는 것 de uma vez, tá? Mas esse 는, ele vai transformar um verbo num adjetivo, tá? Ou um outro adjetivo. A gente já fala que é adjetivo, mas fica na forma adjetivada mesmo. Ou seja, é uma pessoa que 모르다. 모르다 é não saber, não conhecer, tá? E eu escrevi errado aqui, 모르다. Não saber ou não conhecer. Então, 모르는 사람 seria alguém que eu não conheço, tá? Então, pessoa que não conheço. Ou pessoa desconhecida, tá? 모르는 사람. Então, isso esse 는 vai indicar que 사람 tem uma característica que é ser 모르다, né? Em relação a quem está falando, assim. Eu não conheço alguma coisa, né? Eu não conheço essa pessoa. Então, 모르는 사람, pessoa que é desconhecida,
tá? Esse 는 vai transformar esse verbo moruda, que é não saber, não conhecer, em um adjetivo, tá? Para ligar dessa forma. É tipo unknown person, tá? Tipo, só pra deixar bem assim, né? Tipo, no inglês também, a gente coloca a característica, o substantivo, o adjetivo antes do substantivo, né? A pessoa que eu não conheço, né? Desconhecida pessoa, né? No inglês fica assim. No coreano também. Só que a gente vai usar o verbo, no caso, moru다. E coloca esse 는, tá bom? 모르는 사람. 모르는 사람이, isso aqui é a partícula do sujeito, indica que eu vou falar do sujeito, né? A pessoa que eu não conheço, né? O que tem? Né? 많이 있는 곳도, né? Isso. 많이 있는 곳. Tá, vamos até aqui. 사람이 있는 곳. Tá, essa parte aqui. 많이 seria bastante, né? Bastante, no caso, pessoas, né? 사람이 많이 있다. Tá, isso aqui é o advérbio bastante, ou muito. Esse i vem de 있다, que é existir, tá? Ou ter, ou estar, tá? Então, o que existem pessoas numerosas, né? Que tipo de pessoas? 모르는 사람, pessoas que eu não conheço. Existem, né? 있다. Só que aí, novamente, tem o que? Esse 는, só que aqui é 곳, né? 곳. Esse 는 tá funcionando dessa mesma forma. 모르는 사람. 있는 사람 poderia ser uma pessoa que está. Né? Tá dando para entender como é que funciona esse 는. E esse 곳 é lugar, tá? É diferente desse aqui, que é 것. Isso é coisa, tá? Agora a gente vai falar de 곳, é lugar. Meu Deus do céu, que isso? Lugar. Então, tem que diminuir mais aqui. E aqui. Não adianta. Então, o que temos aqui? O lugar, o local que tem bastante pessoas que eu não conheço, tá? Depois a gente vai juntar com aqui, essa parte. Do também, né? O que? Esse do é também. Falei rápido sem explicar, né? Do é também, é uma partícula que vai indicar também, tá? Então, do o que? 안 좋아해요. 안, novamente aquele não, né? 안 좋아해요. 좋아해요 é eu gosto, né? Então, 안 좋아해요, eu não gosto, né? Vem de 좋아하다. Tá? Então, o que a pessoa estava dizendo? Que eu não gosto de lugares que tem muitas pessoas que eu não conheço e eu também não gosto de falar muito, né? Então, eu não sou de conversar muito e não gosto de lugares que tem muitas pessoas desconhecidas, né? Um típico sociofóbico, né? Uma pessoa que tem ansiedade social. Não gosta de lugares com muita gente e não gosta de conversar. Ou simplesmente é antissocial. tá? Então, é isso. 이야기를 거의 안 하고, eu não falo muito, não converso muito, quer dizer, não converso muito. E 모르는 사람이, pessoas desconhecidas, né? O que tem elas? 많이 있는 곳, tá? Então, aqui, o que está acontecendo? Esse 곳, que é o lugar, ele está sendo qualificado por tudo isso aqui, tá? O lugar o quê? Que tipo de lugar? Que tem, né? Que tem muitas, o quê? Pessoas que eu não conheço, né? Daqui, voltando, tudo ao contrário. Lugares, então, que tem bastante pessoas desconhecidas, do também, né? 안 좋아해요, eu não gosto, tá? Então é isto. Típica pessoa sociofóbica. Aqui ela eu coloquei, né, a dúvida dela. Aqui mais um exemplo, eu não entendo essa construção. Se fosse para formar a frase sozinha, eu não entendo, também não entendo a necessidade de colocar o quá. Não, acho que tinha uma coisa. não entendo esse 목소리가 작고 모르는, né? Então é a parte que tá em negrito aqui. E a necessidade de colocar esse quá. Importante isso aqui. Esse quá, entender por que tem esse quá. Depende do que vem depois. Eu vou explicar.
tá? Daqui a pouco eu vou explicar o que é esse quá, exatamente. Vamos lá. então, 아나 씨는 항상 목소리가 작고 모르는 사람들과 절대 이야기를 안 해요. Então, descobrimos o nome da pessoa. É Ana, né? A Ana, dessa pessoa da frase aqui, que não gosta de falar com as pessoas. De novo, ela apareceu aqui. Né? Quem já entendeu, pelo menos essa parte aqui, ó. 이야기를 안 해요. É, mesma coisa disso aqui, ó. 이야기를 안 하고, né? Só que aqui o 하다, ele tá junto com o go, por isso que não ficou 해요, né? 해. Vamos lá, então. Ana Shi, né? É a senhorita Ana. Estamos falando da Ana, né? Shi é pronome de tratamento para alguém, né? Que você quer dar um pouquinho de respeito. Então, a senhora Ana ou senhorita, né? Aqui estamos falando dela mesmo, né? Quanto a Ana, 항상 é meu Deus. Tá difícil, hein? Desculpem. Eu tava com o teclado errado aqui. 항상 é sempre, tá? Sempre. Então, a Ana sempre o quê? 목소리 é voz, tá? Então, novamente, hein? Tá difícil aqui. 목소리 é voz, tá? 목소리. Literalmente é a voz, é o som da garganta, tá? Só mo é garganta e sori é som, barulho, tá? Então, é a voz, é o som da garganta. 목소리가, esse ga, o que é? É a mesma coisa que i, né? As pessoas, né? Então, esse i ou ga, né? Vai ser ga quando antes dele não vier um batim, né? Uma consoante aqui, é só 목소리. Então, termina com vogal. Mas no caso do i, a gente coloca i porque terminou com consoante, com batim, né? Então, esse é o uso. Então, i ou ga. Então, 목소리가, o que tem a voz, né, da Ana? 작고, esse 작 vem de 작다. Novamente. 작다 é ser pequeno, tá? Literalmente é ser pequeno. Então, algo é pequeno. Então, tá dizendo que a voz dela é uma voz que não aparece quando eu falo assim, sabe? Você fala bem baixinho. Então, é uma voz que não aparece muito. É uma voz pequena, tá? Nesse sentido de ser baixinha. Então, 목소리가 작고, a esse ko, novamente, aquele ko que vai juntar... Cadê? Ok. Que vai juntar verbos ou adjetivos, né? Então, esse 작다 é um adjetivo, né? Ser pequeno. Então, 작고, a voz dela é baixinha, né? E o quê? 모르는 사람, pessoas desconhecidas, né? Temos aqui a garota sociofóbica. Então, pessoas desconhecidas, novamente, né? 모르는 사람들, esse 들 aqui seria uma marca de plural, tá? Isso aqui é um plural. Então, eu posso colocar na frente algum substantivo, ele vai indicar o plural. Tá? Então, aqui tá falando que pessoas, literalmente é pessoas. Não que aqui não seja... peraí, aqui. Não que aqui também não sejam pessoas no plural, só que não precisou. Por quê? Porque não precisou do der, porque aqui já tem mani. Mani, que é bastante. Se a gente fala que tem bastante gente, não precisa falar que é pessoas, né? Não precisa ser redundante, igual no português. Que sempre coloca, né? Pessoas... importantes, as pessoas importantes, você tem que colocar sempre, né, esse S em tudo. Então, 사람들과, explicando aqui, o que é esse qua? Qua também é um E. É um E que vai juntar o quê? E que junta substantivos, né? Então, se eu quero falar cachorro e gato, né?
Não vai dar certo com quá. Pessoa e cachorro, sei lá. 사람과, tá? Então, pessoa e 강아지, né? Então, 사람과 강아지, tá bom? Então, ele vai juntar dois substantivos. Nesse caso, ele tá falando pessoa, 사람들, mais o quá. Só que o quá também significa o quê? Com, tá? Então, também significa com. Com pessoas, tá? Nesse caso, ele tá falando que é com. Mas com pessoa o quê? O que que tem pessoas com as pessoas? 절대 이야기를 안 해요. A gente já sabe que 이야기를 하다 é conversar, né? Estamos falando da Ana, que é sociofóbica. Então, falar com as pessoas desconhecidas, tá? Então, só que ela tá falando que eu não falo, né? Então, ela não conversa com pessoas desconhecidas, tá? E esse 절대 é quando você fala absolutamente não falo, nunca, tá? Esse 절대 seria absolutamente, só que aí ele sempre vai ser usado com, pelo menos a maioria das vezes, vai ser usado numa frase negativa, tá? Então, ela não fala de jeito nenhum com pessoas desconhecidas, tá bom? Com 모르는 사람. 모르는 사람들과, tá? Então, esse qua é o com pessoas desconhecidas. 이야기를 안 해요, tá bom? Se ela conversasse, ela fala, 모르는 사람들과 이야기를 해요. Tá? 항상 이야기를 해요. Eu sempre converso, né? Aí, então, seria isso. A Ana sempre, né? 목소리가 작고, né? A Ana sempre fala baixinho, né? Seria essa ideia. Ela tem a voz baixa, voz pequena, né? Ela fala baixo e pessoas desconhecidas com absolutamente conversa não faz, tá? Então, deu pra entender, né? A Ana ela fala baixinha sempre e não conversa nunca com pessoas desconhecidas. Tá? É isso. Tadinha da Ana, né? Eu era assim também. Ainda sou, não converso. Eu tenho a voz também bem baixinha. Aqui eu uso o microfone aqui. Mas normalmente eu falo baixo, né? E eu tenho a voz e eu não converso muito com pessoas desconhecidas. Vamos à próxima frase. Essa aqui é a penúltima. Ainda estão aí? O vídeo tá ficando longo. 그는 도서관에서도 항상 전화를 받고 친구들과 이야기도 많이 해요. Já tá ficando um pouco mais simples, talvez? Um pouco menos difícil de entender. então, 그는 도서관에서도 항상 전화를 받고 친구들과 이야기도 많이 해요. tá? Ok. 그는, esse-는 é o, assim, 저는, quanto a mim, né? Indicando que quanto a mim, né? Quanto a ele, no caso, esse que seria ele, tá? É um jeito de falar ele, a terceira pessoa, tá? Então, quanto a ele, que tem 도서관에서도, tá? Esse 도서관 seria biblioteca, acontece essas coisas. Biblioteca, tá? 도서관. 에서 é a partícula que vai indicar o em, é um lugar, né? Só que é um lugar em que ele faz alguma ação. Quando há uma ação neste lugar, tá? Senão seria só e. Se eu falo que a pessoa está na biblioteca, eu falo 도서관에, 도서관에, só o e, 있어요, né? Por exemplo, o verbo 있다, né? Que escrevemos aqui, estar ou existir, né? Só que, nesse caso, ele está fazendo alguma coisa. Tudo isso aqui, ó, conversar e tal, alguma coisa com 친구, né? Vamos ver. Então, peraí. Copiar o estilo. Pronto. Então, ele, na biblioteca, é só do. Esse do, eu vou deixar para daqui a pouquinho, tá? Vou deixar, porque ele aparece aqui de novo.
도서관에서도 항상, a gente acabou de ver, que é o sempre, né? Então, ele sempre, na biblioteca, 전화를 받다. 전화를 받다 seria receber ligação, tá? Receber ligação. Receber ligação de telefone, tá? Então, 전화 seria ligação, tá? 전화를 받다, receber, tá? Esse 받다 é o verbo receber, literalmente. Então, quando você recebe uma ligação, uma chamada, né? 전화를, o 를, a partícula de objeto, né? Então, eu recebo o quê? 전화, recebo ligação, tá? É isso que é a função do 를, é isso, tá? Ele não tem tradução, mas ele vai indicar que 전화 sofre a ação de 받다, né? Então, a ligação que é recebida, que eu recebo. Tá? 전화를 받고, olha o co de novo, que é o e, tá? Então, recebe ligação e, né? Então, ele sempre recebe ligação na biblioteca. Que pessoa mais antiquada? Antiquada não. Inadequada. Inadequada. Ele recebe ligação e, que mais? 친구들, 친구, amigo, né? Vocês conhecem essa palavra, né? 친구 é amigo. E o 들 é a marca do plural. Então, amigos, né? 친구들과 이야기, né? Então, aqui o qua a gente falou, né? Que significa tanto e quanto com. Nesse caso, é igual a frase de cima. 친구들과, com os amigos, 이야기도 많이 해요. Tá? Então, 이야기해요. Ele conversa com os amigos. 많이, bastante. Ele conversa bastante com os amigos. Onde? Na biblioteca, né? Então, tem duas ações que ele faz aqui, né? Porque é o que a gente está juntando com esse co, né? Ele, na biblioteca, sempre ligação recebe e os amigos com conversa bastante faz, né? Conversa bastante. E esse do aqui, esses dois dos aqui que sobraram, o que eles significam? O do significa também, né? A gente viu aqui em algum momento, aqui, ó, ele significa também. É uma partícula também. Só que nesse caso, a gente pode traduzir assim como na biblioteca também ele sempre recebe ligação e também conversa com os amigos bastante. Conversa bastante com os amigos, né? Conversa também conversa também bastante faz. Tá? Só que fica estranho traduzir desse jeito. Nesse caso, quando a gente tem dois do, a gente tá falando que é assim, tanto ele faz tanto isso quanto aquilo, tá? Na biblioteca, tanto na biblioteca, quer dizer, tanto na biblioteca, mesmo na biblioteca, pode ser mesmo, nesse caso é mesmo, olha só, as loucuras, difícil, né? Então, mesmo na biblioteca, até mesmo na biblioteca, ele recebe ligação e conversa também com os amigos, né? E até conversa com os amigos, até mesmo conversa com os amigos. Ou seja, né, é uma pessoa inadequada porque na biblioteca geralmente a gente, né, nem usa o celular, deixa tudo na bolsa, no silencioso, não se fala na biblioteca e muito menos atende ligação. Tá? Então é isso. Até mesmo, né? Mesmo na biblioteca, ele recebe ligação e até mesmo conversa com os amigos. Tá? Então esse tô depende da situação. Pode ser tanto uma coisa quanto a outra, né? Uma situação quanto a outra, ou um substantivo quanto o outro, ou até mesmo, tá? É que o do também tem esse sentido de mesmo quando a gente coloca com um verbo, né? Redou, mesmo fazendo, né? Até fazendo. Então esse do vai ter esse sentido. Ok? Aí a nossa última. Ufa! Estão cansados já? 그 가게 아주머니는
항상, olha 항상. 인상을 쓰고 인사도 안 해요. Eita, 아주머니. então, 그 가게 아주머니는 항상 인상을 쓰고 인사도 안 해요. então, essa loja, tá? Esse que é esse ou essa, tá? que. então, 그 가게 아주머니. Então, seria a aju머니, a senhorinha. A senhorinha é uma mulher que já passou dos 30. Pode ser dos 40, vai. Nem tanto. Então, aju머니, então, seria uma mulher... Eita, olha! Oh, já considerou. Mulher... uma tiazinha? Uma tiazinha. Depois dos 40, pode ser, vai. Vou considerar uns 40. Ou um pouco até um pouco mais. 40, vai. Então, essa aju머니 do kage, esqueci do kage, né? Meu Deus, tá difícil, hein? Kage, vou escrever. Kage é loja, tá? Ou um estabelecimento, tá? Então, a aju머니 da loja, tá? Então, é como se a gente pensasse igual em inglês, né? Stores lady, sei lá, mulher. A senhora da loja, tá? Então, kage, aju머니. Loja, tiazinha. A tiazinha da loja. Novamente, estamos falando dela. O que tem ela, né? Quanto a loja, quanto a senhorinha dessa loja, essa loja, aju머니, dessa loja, né? 항상, olha, não acabei de falar isso, olha, é a mesma frase. Ai, dá zero pra mim. 항상, então sempre, o quê? 인상을 쓰다. Tá, isso aqui é um verbo, é uma expressão, né? Literalmente seria usar uma expressão facial, assim, né? Mas seria fazer careta, tá? Fazer cara feia, fazer careta. Tá? Então é quando você fica com uma cara meio de... sabe? Quando você não tá muito satisfeito. Fazendo careta, faz cara feia, né? Poxa, a mulher da loja, né? Atendente, ou sei lá, que tá na loja, não pode fazer careta pros clientes, né? Então, ela sempre 인상을 쓰고, né? Olha novamente o 고 aqui. Ela faz careta, né? E 인사도 안 해요. 인사하다. tá? 인사하다. ou 인사를 하다, né? fazer 인사. 인사 é 안녕하세요. 감사합니다. Tipo isso, né? Ou seja, cumprimento. Cumprimentar, tá? 인사 안 해요. Ela não cumprimenta, né? E mesmo 인사, mesmo o cumprimento, ela não faz. Então, tá dizendo assim, que ela sempre, o quê? 인상, é muito parecido, né? 인상 e 인사, tá? Ela sempre faz careta e nem cumprimenta, tá? Esse do também pode ter sentido de nem, tá? E nem cumprimenta. Porque fica estranho a gente falar assim, ela sempre faz careta e também não cumprimenta. O também, né? O também parece estar adicionando algo... parece estar adicionando mesmo, né? Alguma coisa que a pessoa faça, né? Tô falando que ela faz careta. Mas ela não faz, na verdade. Ela não cumprimenta. Então, esse do vai ganhar o sentido de nem. Ela faz careta e nem mesmo cumprimenta, tá? É isso. Então, esse é o sentido, né? A aju머니 dessa loja sempre careta faz, né? Sempre faz careta e cumprimento nem mesmo faz, né? Então, ela nem cumprimenta. Ela sempre faz careta e nem mesmo cumprimento. Nem cumprimento. Que feio, perdeu todos os clientes.
né? Bom, é isso. Espero que tenham entendido a aluna, né? Não vou falar o nome dela aqui, mas espero que ela tenha entendido essas frases um pouquinho melhor, tá? O uso do qua, né? Porque que é qua, no caso de, né, quando a gente fala com o verbo conversar com, né? Encontrar alguém mesmo, direto. No coreano não usa qua. Tem muitos verbos que a gente fala qua, né? Então, esse qua, no caso de juntar com o verbo. Se não, porque do lado aqui do saram들, por exemplo, não tem um outro substantivo. Vem um advérbio, né? E depois um verbo. Então, não vai ser o sentido de e, né? Mas de com, né? Por exemplo, 사람들과 살아요. Eu moro com, né? Essas pessoas. Né? Moro não saram. Eu moro com pessoas conhecidas. Não, né? Ai, ai. Bom, acho que é isso. Então, o vídeo já está gigantesco. Peço desculpas pela... Nossa, meu Deus, que longo. Mas eu espero que tenham aproveitado esse vídeo, tá? Alguma dúvida, escrevam aí. Vou tentar postar mais. Eu sempre falo isso, né? Mas, bom, nem vou mais prometer nada. É isso, 감사합니다, né? Eu agradeço por terem assistido até aqui, né? Se você sobreviveu. E a gente se vê num próximo vídeo. Se você quiser ainda continuar me vendo mais frequentemente, pelo menos semanalmente, eu posto lá no canal do Coreano Online, que é a escola, a nossa escola de coreano, né? Onde eu dou aula também. E a nossa escolinha, linda escola online de coreano. Então, sigam lá. Eu vou tentar postar mais aqui, né? E qualquer coisa, estou também no Instagram. Lá eu posto outras coisinhas que eu não consigo postar aqui no YouTube, porque tem coisas de direitos autorais, né? Musiquinhas, essas coisas. É isso, bye bye.